Segunda carta de Paulo à Igreja dos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos falar nessa noite a respeito de oração. Aleluia. As orações que são feitas e que Deus ouve, mas também tem as orações que Deus não responde. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Aleluia. E por gentileza, se Deus não está atendendo as suas orações, não desanime. Continue. Todos acharam? Amém. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 diz: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que um tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse. Pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Coloque a sua Bíblia aí do seu lado, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Bendito Deus, soberano e eterno, mais uma vez somos gratos por estarmos dentro deste lugar, na tua casa, e aqui podermos adorar-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. E nessa noite também nós somos gratos porque poderemos ouvir a tua voz que é doce e suave, a tua voz que nos exorta, que nos consola e também que nos edifica. E nessa noite assim possa esta palavra trazer efeito aos nossos corações. Que todos que aqui entraram e foram trazidos pelas tuas mãos, meu Senhor, possam saírem melhores do que entraram. E que o Senhor renove a cada um de nós, pois essa palavra tem poder de nos renovar. Entrego esse momento, ó Deus, nas tuas mãos, e também me coloco na tua dispensação, para ser usado como uma ferramenta para o louvor da tua glória e para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Bem, meus amados irmãos, igreja do Cordeiro, pedras que vivem dessa construção espiritual, a vida de todo cristão tem que ser uma vida de constante oração. Nada do que fazemos pode ser feito sem antes nós orarmos. Nós precisamos aprender e também entender que a oração é um relacionamento que cultivamos com Deus. A única maneira de nós mantermos o relacionamento com Deus e a intimidade com esse Deus é através da oração.
E para Deus não existe oração ruim, por mais simples que possa parecer essa oração. Tem muitas pessoas que acham que estão orando de uma forma ruim, mas para Deus não existe isso. Para Deus todas as orações serão ouvidas, e com certeza a sua oração encherá o coração do Pai Celestial. Nós também devemos entender que o amor de Deus por nós não depende de modo nenhum e nem da maneira na qual nós oramos. Até porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou dessa maneira, porque quando nós éramos pecadores, nós também não sabíamos orar. Mas não podemos continuar usando essa desculpa do amor de Deus para continuarmos tendo uma síndrome de Peter Pan e continuarmos como crianças para sempre. Devemos desejar crescer, devemos desejar estreitar a cada dia o nosso relacionamento para que possamos amadurecer. O que faz uma oração eficaz não são as visões que nós temos, não são os êxtases ou aqueles momentos de sucesso espetacular. Mas o que faz uma oração ser eficaz é a capacidade que você tem de se manter fiel, orando sem cessar e em todo tempo. Mesmo quando você for atingido por um desânimo, mesmo quando você for abatido por um fracasso, mesmo quando nós formos, queridos, passar por momentos de dificuldades, são essas orações que têm efeito. É quando nós talvez estejamos fracos, limitados, mas ainda assim nós não desistimos, continuamos a orar, porque a oração é a respiração do Espírito. Sem a oração a nossa vida cristã passa a ser raquítica, porque a oração é fortalecimento. Por gentileza, diga para o seu irmão: oração é fortalecimento da sua vida espiritual. Glória a Deus. Algumas pessoas acham que precisam ser perfeitas para que Deus possa ouvir as suas orações. Mas isso não é verdade. Nós vamos ver. Se você for no Evangelho, e seja ele Marcos, Lucas ou João, vai retratar a morte de Jesus. E do lado de Jesus foi colocado dois malfeitores. E um deles orou assim dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E esse ladrão, ele foi atendido. Mas esse ladrão estava longe de ser perfeito. Então o que nós passamos a entender? Que Deus não ouve somente santos. Deus também escuta pecadores. Deus nos ouve muito mais quando nós estamos humilhados do que exaltados. Porque quando nós estamos exaltados, nós muitas das vezes deixamos de orar porque nos achamos autossuficientes. Mas as orações que mais abrem as janelas dos céus são aquelas que quase sempre são feitas em momento de profunda dor e profunda aflição. É quando a fraqueza ela chega e nos leva totalmente a depender de Deus e não de nós. Aleluia. Moisés, ele orou porque ele se achava limitado em abrir o mar vermelho.
E por isso que ele orou para Deus abrir o mar. Ele se sentia incapaz, então ele orou a Deus para que o mar fosse aberto. Sansão, ele orou não porque se sentia forte, mas porque ele se sentia fraco. Davi não orou porque ele se sentia santo, mas porque ele reconhecia que era pecador. Aleluia. Salomão orou não porque ele era sábio, mas Salomão orou para pedir sabedoria a Deus. Glória a Deus. E Pedro, ele não orou porque estava andando sobre as águas, mas Pedro orou quando ele estava afundando. Momentos de fraquezas nos leva à total dependência de Deus. Aleluia. E há um escritor chamado Oswald Chambers que diz que nós precisamos orar com os olhos em Deus e não com os olhos na dificuldade. Não importa o momento e nem a circunstância em que você esteja passando, o meu conselho, ore. Ore. Aleluia. Você pode dizer, pastor, eu estou me sentindo fraco. O meu conselho nesta noite, ore. Aleluia. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Meu conselho para você, ore. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei a decisão que eu vou tomar. Meu conselho, ore. As nuvens negras estão sobre a minha cabeça. É um conselho para você. Ore a Deus. Aleluia. Persevere na oração. Ore sem cessar. Ore em todo o tempo. Porque quem não ora está fugindo das soluções ao invés de correr ao encontro delas. Porque quando você ora, você corre ao encontro das soluções dadas por Deus. Aleluia. E você vai entender também que a oração, ao invés de transformar situações ao teu redor, ela vai começar a transformar a tua vida. Porque existe o poder através da oração. Aleluia, Deus. Fala para o Senhor, existe poder através da oração. Poder através da oração. Glória a Deus. Existe poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te perguntar, não precisa responder. Como é que está a sua vida devocional de oração com Deus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que está a tua vida devocional de oração? Glória a Deus. Aleluia. Porque oração é relacionamento de intimidade com Deus. Como é que está a tua intimidade com Deus? Mas embora sendo íntimos de Deus, isso não quer dizer que Deus nos isentará de passar por momentos difíceis. E nem tampouco fará com que todas as nossas orações elas sejam atendidas. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Orações ouvidas, mas não respondidas. No início desse capítulo 12, Paulo começa a descrever o seu arrebatamento até o terceiro céu, aonde ele ouve coisas inefáveis. O texto diz que ele ouviu. Alguns pregadores dizem que ele ouviu, que ele viu, perdão. Mas eu prefiro ficar com o texto, porque o texto vai dizer que Paulo, ele ouviu coisas inefáveis, a qual ao homem não é lícito referir. Preste atenção. Paulo começa dizendo que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E depois você vai ver como é que Paulo ele vai descer ao momento de aflição e dor. Porque depois da glória que Paulo teve de ser arrebatado, veio a dor sobre a vida do apóstolo. Depois de momento de êxtase que Paulo teve, veio um momento de sofrimento.
Aí vem o que diz o seu versículo 7 aí, por gentileza. Aí há uma transição daquilo que ele ouviu nas regiões celestiais para o quê? Para o espinho na carne, a qual ele passa a sofrer na terra. Então isso vem nos mostrar o quê? Que nós teremos momentos de glórias, mas também teremos momentos de dor. E Deus, ele sabe equilibrar bem isso nas nossas vidas. Deus, ele sabe equilibrar as bênçãos e os fardos. Deus sabe equilibrar o sofrimento e a glória. Aleluia. Glória a Deus. Porque o apóstolo aqui, ele tem duas experiências gritantes. Primeiro, ele passou do paraíso à dor. Ele passa do êxtase do céu à agonia na terra. Paulo, ele prova a bênção de Deus no céu e depois sente os golpes de Satanás na terra. E ele mesmo testemunha isso. Porque ele diz assim: Pai, para que não me exaltasse, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E sabe quem trouxe o espinho? O mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo, para que ele não viesse a se exaltar. Olha o que é interessante isso. Mensageiro de Satanás. Que Deus é esse? Você já parou para pensar? Que Deus é esse? Irmã Georgina, que nos leva a um êxtase de revelação e depois permite que nós recebemos golpes na face, como Paulo recebeu. E tem mais: esse golpe foi trazido por um mensageiro de Satanás. E ele vai dizer: é um espinho na minha carne. Esse espinho me incomoda. Se uma farpinha entra no nosso dedo, já incomoda tanto. Imagine um espinho na carne. Paulo estava sentindo. E algumas pessoas, elas começam a perguntar que espinho era esse. Mas não se chega a uma conclusão de que espinho era esse. Existem conjecturações. Calvino vai dizer que esse espinho eram as tentações espirituais que Paulo passava. Lutero vai dizer que eram as perseguições dos judeus. Outros historiadores afirmam que esse espinho na carne de Paulo eram doenças físicas. E aí vão nomear as doenças que talvez fossem esse espinho na carne de Paulo: epilepsia. Outros vão dizer que era gagueira, Paulo era gago. Enxaquecas, dores que Paulo sentia. Outros vão dizer que era ataque de malária que ele sofreu nas viagens missionárias. E outros vão dizer que era cegueira. Paulo tinha problema de visão. Nós não podemos ter a certeza de que espinho era esse. Mas uma coisa é certa: esse espinho estava na carne. E Paulo sentia. Incomodava ele. Paulo sentia dores físicas. Quantos me ouvem? Amém. E o que Paulo vai fazer aqui? Paulo está nos ensinando. Ele vai orar a Deus. O mesmo Deus que arrebatou ele até o terceiro céu, e o mesmo Deus que falou coisas inefáveis, é o mesmo Deus que está permitindo Paulo passar por esse momento. E ele vai orar, só que ele não ora uma vezinha só não. Olha a insistência do apóstolo. Ele ora quantas vezes? 3 vezes. Paulo, ele persevera nessa oração. Aquele incômodo, aquela dor que ele
sofrimento gerou na vida do apóstolo uma dependência constante de Deus. Esse sofrimento, esse espinho na carne, levava Paulo a estar em constante oração. Então o sofrimento, sabe o que ele faz? Ele nos mantém de joelho diante de Deus, para que possamos ficar de pé diante dos santos. Aleluia. E muitas das vezes nós não entendemos o momento que estou passando de sofrimento. E ele ora 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da carne. E o Senhor não tira. E por que o Senhor não tira esse espinho da carne? Olha, um dos maiores, ou talvez o maior de todos os apóstolos, um bandeirante do cristianismo, um desbravador, o homem que mais fundou igrejas, passando por esse momento, e ele ora a esse Deus, e esse Deus não atende a oração. E por que ele não atende? Talvez seja essa a grande pergunta. Nós vamos ver primeiro, por causa da soberba. Para evitar na vida de Paulo a soberba. Porque ele vai dizer: para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações. É por isso que foi me colocado um espinho na carne. E aqui eu posso imaginar Deus dizendo assim: Paulo, não pense que o conhecimento que você passou a ter veio por sua conta própria. Não pense, Paulo, que você é o melhor que todo mundo, que só você tem razão, que só você recebeu a revelação e que só você tem a verdade. Porque tem muito pastor soberbo que acha que ele, querido, é o único que tem a revelação, que ele é o supra-sumo dos pastores. E esse que ele se acha o tal, ele não tem a capacidade de ouvir aquele que tem menos conhecimento. Ele fica inquieto. Se você tem menos conhecimento, esse que tem muito conhecimento não consegue sentar para te ouvir. Mas Deus está falando para Paulo: Paulo, todo conhecimento que você tem, não pense que é de você, porque nada vem de você se do alto não lhe for concedido. Glória a Deus. Tudo que nós temos é Ele que nos concede. Aleluia. E nós não temos que ficar aqui com o peito inchado e explodindo, achando que somos a última cocada do deserto, a Coca-Cola do deserto. Aleluia. Não, querido. Nós temos que a cada dia nos humilhar na presença. E Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses. Lá no capítulo 2, verso 6, ele vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que Jesus fez, sendo Deus? Ele desceu no patamar da espiritualidade, tornando-se mortais como nós, tornando-se uma natureza corrompida igual a nós. Então você que se acha um tal, que tem todo o conhecimento, desça e ajude aquele que não tem conhecimento. Traga ele para perto de si, ajuda ele também a crescer. Você que é o supra-sumo do conhecimento, porque sabe que senão sabe o que Deus pode fazer. E nem ele fez com Nabucodonosor, fazer comer capim para os animais e quebrar com todo o conhecimento e pompa que Nabucodonosor tinha.
Então o espinho é colocado justamente para isso, para Paulo não se ensoberbecer. O sofrimento, ele nos põe no nosso devido lugar. Ele quebra com a altivez e esvazia toda a nossa glória de pretensão pessoal. Porque é no sofrimento que você mais depende de Deus, sim ou não? Sim. Quando estamos passando um momento de dificuldade, para onde é que nós corremos? A pessoa nunca pensou em entrar dentro de uma igreja, mas passa pela dificuldade, para onde ela vai? Vamos para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Vamos pedir a Ele para nos ajudar. É por isso que às vezes a pessoa está ali, ó, na prova, ela nunca sai da prova. Para ficar sempre na dependência de Deus. Então o espinho na carne de Paulo impediu que ele viesse se inchar. Impediu que ele viesse explodir de tamanha revelação que ele recebeu. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que talvez esteja passando por sofrimentos, é Deus que nos matricula na escola do sofrimento. Ele olha para você: eu vou te matricular lá na escola do sofrimento, para você passar. Eita, Jeová. Mas não pense você que o sofrimento é para a tua destruição, não, porque Deus não tem essa pretensão. A pretensão de Deus em te colocar na escola do sofrimento é para te qualificar para o desempenho do ministério. Aleluia. É Deus te preparando. O fogo da prova não pode chamuscar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Ela só vai queimar as amarras. Então o fogo das provas nos livra das amarras, e o nosso Deus nos livra do fogo. Aleluia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que foram lançados dentro de uma fornalha ardente. Aí o rei Nabucodonosor vai dizer assim: nós nos lançamos 3 dentro da fornalha amarrados. E os servos vão dizer: é verdade, ó rei. Ele diz assim: mas eu vejo 4 soltos. Aleluia. Eles foram lançados amarrados, mas quando Nabucodonosor viu, haviam 4 soltos. Então o fogo, o que ele faz? O fogo da prova nos livra das amarras, e Deus, Ele nos livra do fogo. Então essa prova que você está passando, esse sofrimento que talvez você esteja passando, é para Deus arrancar aquilo que está te prendendo. Nessa noite o fogo de Deus está descendo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E Paulo aqui está dizendo que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Sabe o que é interessante? Que Deus usa um mensageiro da soberba. Porque a soberba nasceu no coração de Lúcifer, e que agora é Satanás. Ele usa o mensageiro da soberba para tornar Paulo humilde. Então isso vem nos mostrar que Satanás, ele é limitado. Deus delimita o lugar de ação. Só pode fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Glória a Deus, aleluia. Só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Porque essa prova aqui, esse sofrimento, Satanás tinha a intenção de esbofetear Paulo, mas a intenção de Deus era aperfeiçoar. A prova de Jó, a intenção de Satanás era afastar Jó de Deus, para que ele viesse a blasfemar. Mas a prova e o sofrimento de Jó aproximou ainda mais Jó de Deus. Glória a Deus. É assim que a fé de Deus permite, Deus trabalha. Todo
todo o sofrimento que esse mundo nos oferece, porque ele é jaz do maligno, serve para o nosso aperfeiçoamento. Diga para o seu irmão: sofrimento serve para aperfeiçoamento. E por que Deus ele não atende essa oração de Paulo? Segundo ponto, para trazer fortalecimento de poder. Para trazer fortalecimento de poder. Jesus disse para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, é aí que somos fortes. Aleluia. E esse tem sido o grande paradoxo do cristianismo. A força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza. Mas a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. O poder de Deus se revela nos fracos. Não pense que o poder de Deus vai se revelar naquele que é forte. Deus, ele chama e capacita. Deus não tem chamado capacitados, ele chama aqueles que não são incapacitados. Glória a Deus. E Paulo aqui ele vai pedir substituição, mas Deus lhe dá transformação. Glória a Deus. Talvez você está pedindo a Deus: Deus, me tira dessa prova. Deus, eu não aguento mais. Ah, Deus, tem misericórdia. Substitui por uma outra. Não, querido, se preocupe. Deus está te transformando. Deus está tratando de você. Deus ele não removeu esse espinho da carne, mas Deus capacitou Paulo para suportar esse espinho vitoriosamente. Quantos me entendem? Amém. Deus não deu explicação para Paulo por causa do espinho. Eu estou botando esse espinho aí, Paulo, por causa disso. Nós que estamos trazendo, extraindo do texto informações. Mas Deus não deu explicação a Paulo. Deus deu uma promessa. Paulo, a minha graça te basta. E nessa noite Deus está falando com você. A minha graça te basta. Aleluia. Nós não temos que viver de explicações, não. Deus não tem que explicar nada. Nós vivemos de promessas. Então, nós podemos mudar. Os nossos sentimentos, eles mudam. Mas a promessa de Deus, ela permanece. E sempre serão as mesmas. E o poder de Deus, ele tem poder para atuar no seu corpo físico. A graça de Deus, ela tem poder o suficiente para tirar todo o cansaço físico da tua vida. Aleluia. Então Paulo ele suporta tudo. Suporta privações, açoites, naufrágios, fome, nudez, espadas. Havia preocupação por todas as igrejas por onde Paulo fundou. Mas o poder de Deus, o que fez? Sustentou Paulo em todas as circunstâncias. Qual momento você está vivendo? Qual é a prova que você está passando? Qual é o sofrimento que você talvez esteja chorando? Eu quero dizer que a graça de Deus, ela vai te sustentar em todas essas circunstâncias. Todo esse momento que você está vivendo, Deus vai estar te sustentando. E Deus, ele não atende a oração de Paulo. E aqui nós já estamos quase encerrando. Sabe por quê? Para mostrar que a graça é suficiente. A graça é maior do que o sofrimento. A graça, fala para o seu irmão, a graça não é uma graça. A graça é suficiente. Aleluia. A graça, ela é tônica para a nossa alma.
Glória a Deus. A graça, ela serve de remédio para o corpo frágil. Ela serve para colocar de pé aquele que se encontra caído. Glória a Deus. A graça de Deus é a provisão para tudo que precisamos. Aleluia. A graça nunca está em falta. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Ela está e continuará sempre estando à nossa disposição. Glória a Deus. Então não ore para que você possa ter uma vida fácil. Ore para que você possa suportar todas as dificuldades. Ore para ser um homem e uma mulher capacitado por essa graça maravilhosa que todos os dias tem sido derramado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Embora a graça seja, embora a vida seja uma professora implacável, Aleluia. porque primeiro ela dá a prova, para depois nos mostrar a lição. Eu quero dizer que a graça é melhor do que a vida. Aleluia. É assim, Jacques. Primeiro a vida é assim, ela te dá a prova e depois ela te mostra a lição. Que professora é essa, né, a vida? Geralmente a professora ela te dá a lição para depois te dar a prova. A vida é o contrário. Ela te dá a prova e depois te mostra a lição. Mas a graça de Deus é melhor do que a vida. Aleluia. Aleluia. Então, por gentileza, se Deus não atender às nossas orações, com toda certeza nos dará graça para podermos enfrentar todas as dificuldades. Aleluia. Deus, Ele sempre vai nos assistir nas nossas fraquezas. Ele vai nos consolar com a sua graça e nos assistir com o seu poder. Da mesma feita que Jesus orou no Getsemane, pedindo: Senhor, passa de mim esse cálice. E Ele não permitiu que o cálice fosse retirado, mas enviou o anjo para consolar Jesus. Da mesma forma, Paulo pediu para que o espinho fosse tirado. E Deus não tirou o espinho, mas capacitou Paulo para poder suportar o espinho da carne. Assim também é com muito de nós que aqui estamos. Muitas das vezes nós vamos orar e Deus não vai atender as nossas orações. E nem por isso deixaremos de continuar orando, porque com certeza Deus tem um propósito em tudo aquilo que estamos passando. Talvez você está orando para alguém voltar e Deus está dizendo: não vou atender a tua oração, não vou trazer de volta, vai ficar do jeito que está. E não pense que Deus é ruim, Deus é bom. E a graça de Deus é melhor. E Deus nessa situação está te fortalecendo, está te forjando, está te capacitando e está te moldando, porque Deus lá na frente tem coisa melhor para nos oferecer, para te oferecer. Então que nessa noite você receba, porque a graça é melhor, a graça é superior, a graça é abundante, está à disposição de todos aqueles que necessitarem da graça de Deus. E eu vou finalizar com uma palavra de um pastor americano chamado William Culbertson, que diz: seja agradecido. As respostas de Deus são mais sábias do que as nossas. Aleluia. Seja agradecido. As respostas de Deus são melhores do que as nossas. Aleluia. Fique de pé.